Frei Gilson dessa vez foi longe demais. Ele sempre vai longe demais. O Espírito Santo empurra esse sacerdote. E aonde que eu acho que o Frei Gilson está indo longe demais? Ele está indo longe demais no amor. Eu já vou ficar emocionado logo no início do vídeo, mas não tem problema, porque meu público sabe que eu sou chorão mesmo. E cara, quando eu acordei e vi o Bola e o Carioca, os caras trabalhavam no Pânico, comediantes, falou um monte de asneiras, né? Demonstraram já várias vezes que não tem prática da fé, vida louca, vida louca. E aí quando você vê aqueles caras diante do Santíssimo Sacramento, ajoelhados, rezando o Santo Rosário, sendo conduzido o Bola para o sacramento do matrimônio, quando ele começou a falar, embargou a voz, cara, aquilo me deu uma alegria no meu coração. Eu não sei, né? Acho que a internet inteira viu um pouco desse vídeo. Eu não tenho equipe de edição, e agora que eu estou gravando mais longe, também acho que fica meio difícil. Mas agora você, pelo menos para escutar, né? E agora vocês vieram ao nosso ambiente. Que bom. Então, foi muito bom, Bola, receber você, sua família. Eu te agradeço do fundo do meu coração. Tô muito feliz e agradecido, de verdade. Muito bom. Não esperava passar por isso na minha vida. De verdade. Tô muito feliz, muito mesmo. A Gabi, foi muito bom te receber. Frei Gilson, com toda essa doçura dele, nunca esperava passar por isso na minha vida. O que eu vejo de maneira clara nesse episódio do Frei Gilson? A encarnação de Jesus Cristo no seu apostolado de amor. Por que eu estou falando isso? Pega as Escrituras. Jesus está passando no meio de uma multidão, tem um homem cheio de dinheiro no meio do povo, um cobrador de impostos injustos, e que nessa figura, que nessa ideia do tempo de Jesus, tinha a figura como de um político corrupto, Zaqueu. O homem sobe na árvore, não sei se ele poderia ter algum medo das pessoas olharem para ele andando atrás do Cristo e falar: ô Zaqueu, quem que é você aqui para estar buscando Jesus? Você é pior do que uma curva de rio, a encarnação do pecado. Isso daí que você faz é o pecado que mais leva almas para o inferno. Você é um bandido, você é um ladrão, você rouba dos outros. E aí Jesus, ele vai passando, ele olha para Zaqueu e diz: desce da árvore, porque hoje é necessário que eu entre na sua casa. Você imagina quando o Zaqueu desceu da árvore, ao olhar para nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele viu na face de amor de Jesus? A mansidão, a misericórdia, a bondade. O que Jesus conversou com Zaqueu nesse trajeto aonde ele estava indo para a casa de Zaqueu, a ponto de Zaqueu ter uma mudança repentina de comportamento, essa graça misericordiosa de Jesus, aquele olhar de amor. E Zaqueu diz o quê? Eu vou restituir todos os bens que eu roubei dos pobres. Uma conversão, uma modificação de comportamento abrupta ali, muito forte. E aí quando Jesus entra na casa dele, hoje a salvação entrou na sua casa. E aí no versículo 10 deixa registrado a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que está perdido. É para isso. E aí você pega depois no Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, aonde os fariseus estão do lado de fora observando o comportamento de Jesus, porque estava rodeado de pecadores, e agora a gente tem que tomar cuidado com o que fala, porque a interpretação da internet é muito perigoso, né? Jesus estava com os pecadores, mas ele não se tornou um deles, né? Então, veja bem, ele estava ali no meio para salvá-los. Então tem pessoas que têm integridade moral, que conseguem em certos meios e não se corromper, mas levar amor, levar misericórdia, levar virtude, levar conversão. Mas Jesus estava no meio deles, os fariseus começaram a cochichar lá fora, aí Jesus fala de dentro da casa: não são os sãos que precisam de médico, são os doentes. O Filho do Homem não veio para os sãos, mas para os enfermos. Ele veio trazer a graça da redenção, a misericórdia, o perdão dos pecados. E quando eu olho para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eu fico admirado com o nosso Senhor Jesus Cristo para ver o tipo de escolha que ele faz. O primeiro santo da igreja, em várias palestras eu já perguntei: qual é o primeiro santo da igreja? O pessoal fala Santo Estevão. Eu falei: não, é São Dimas.
foi canonizado no alto da cruz na última hora, com uma vida de perversidade, de ofensas cometidas contra Deus, tirando vida das pessoas, roubando. Qual que é uma das maiores místicas da história da Igreja Católica? Santa Maria Madalena. Santa Teresa d'Ávila começou a fazer progresso na vida espiritual depois que começou a ter devoção a ela, prostituta. São Pedro, o primeiro papa da igreja, um homem com um temperamento tenebroso. Os meus seguidores já devem ter escutado eu falar um comentário muito bonito de São João Crisóstomo, que diz que na hora da ceia, Jesus não falou de maneira alta que Judas iria traí-lo. Ele falou no ouvido de João, que era mais comedido, né? Tinha mais alto domínio do que Pedro, porque se Pedro soubesse que Judas iria trair a Cristo, ele mataria ele a dentada. Olha o calibre do homem, olha o naipe do homem. E aí você olha na história da igreja, o apóstolo dos gentios, o homem favorecido com graças extraordinárias, São Paulo, era perseguidor dos cristãos. Olha para Santo Agostinho. Eu assisti esses dias o filme do Padre Stu, eu não conseguia dormir à noite de ver o que Deus fez na história daquele homem. E quando eu olhava hoje o Frei Gilson levando o Bola e o Carioca, nossa, o Bola parece ser um cara muito gente boa. Sinceramente, eu gosto tanto dele como do Carioca. E aí eles ali, com a voz embargada, sendo acolhido, sendo amado por aquele jeito bonito, educado, cativante do Frei Gilson, né? O sorriso de Cristo na face dele. Como não glorificar a Deus? E aí você imagina se esses caras resolvem corresponder à graça e começar a ter uma vida cristã. Por quê? Porque o Bola já deu um primeiro passo. Ele vai para o sacramento do matrimônio. Que coisa mais maravilhosa ser uma só carne com a esposa dele, com a moça que ele está, que vai ser a esposa dele. Que coisa mais maravilhosa poder viver aquilo que São Paulo diz aos homens, Efésios 5:25, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, né? O jeito do Carioca, com aquele afeto, com aquele respeito pela mãe dele. Gente, eu vou falar para vocês, que bênção, que graça, porque esta é a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 1,15, eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o primeiro. Eu não sei se vocês já viram, mas tem um cara que ele era cantor muito famoso, ele é mexicano, ele chama Eduardo Verástegui. Era um homem muito bonito, o tipo de homem que estala o dedo, as mulheres estão nos seus pés, e que era muito rico, famoso, cineasta, cantor. O homem se converteu e ele ia nos programas de televisão, muito educado, elegante, mas uma convicção da sua fé, um amor a Nossa Senhora, faz o rosário todo dia pela internet, levava terço de presente quando ele ia, uma convicção, um homem que por amor ao reino de Deus ele vive o celibato e tinha uma vida totalmente mundana e começou a testemunhar a Cristo. Eu fico imaginando se esses dois resolvem corresponder à graça e começam a testemunhar o evangelho. Mas que boom de conversão! Como que essa atração da vida de tanto olhando para o Bola e para o Carioca falar assim, nossa, mas se Deus pegou esses caras, o que não pode fazer com a minha vida? Mas é isso, gente. Mas é para os pecadores que Jesus veio. Eu estava meditando na minha vida à tarde, eu falei, nossa Senhora, que graça, gente, eu fui abusado sexualmente. Fui consagrado aos demônios do ventre da minha mãe. Meu pai me abandonou com 3 anos de idade. Com 5 anos de idade eu começo as minhas experiências sexuais. Com 14 anos de idade eu levo mulher casada na frente da minha mãe. Olha a loira que eu tô pegando, mãe. Dançava de cueca, em cima de caixa de som na balada, louco de cachaça, de lança-perfume. Repeti 8 anos. Fui expulso de 6 escolas. E Jesus veio e me resgatou. Eu já preguei em 8 países, já preguei em todo o território nacional, dando o quê? Testemunha. Uma coisa que vocês não sabem ainda, mas eu estou atendendo como terapeuta, e as pessoas vêm com vida fragmentada, com problemas, e eu debruço sobre elas esperança, falando da reestruturação,
Você sabe quando pega 2 Coríntios 5,17, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Fala da misericórdia de Jesus, dessa missão de Jesus, dessa graça de Jesus, porque as pessoas que cometem muitos erros, depois elas ficam com danos psicológicos, problema de autopunição, de autossabotagem. Nossa, é uma luta espiritual, uma luta psicológica, mas Deus veio nos salvar. E aí a gente entrega para os outros esperança, dá testemunho. E até quando eu falei que eu estou atendendo como terapeuta, a maioria dos meus seguidores não sabe, mas até vou deixar aqui o meu e-mail se você estiver interessado, porque se tem uma coisa que eu trato com amor é as pessoas que vêm me procurar para aconselhamento. Então nessa minha nova etapa de trabalho, mas é a misericórdia. Nós temos que gritar para o mundo esta redenção. Nós temos que ficar felizes quando vemos pessoas sendo atraídos para a graça. Rezar por essas pessoas, interceder por essas pessoas. Por quê? Porque o mundo precisa conhecer a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Salvador, e a extensão da missão da Santa Igreja Católica. Porque infelizmente tem sacerdotes que dão um escândalo público tão miserável na internet que eles não levam Cristo como modelo e chamada de vida nova, de conversão. Arrependei-vos, crede no Evangelho, mudança de vida. Não, se você é desse jeito, continua do jeito que está. Não, Jesus foi atrás da mulher adúltera. Ele olha para ela com misericórdia e fala assim: olha, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Mas ele não diz, vai, continua prostituindo na sua vida errada. Não, Cristo porque ama. E amar é querer o bem do outro. Como que Jesus vai querer o bem do outro com que a pessoa continue habituada ao pecado? Se o salário do pecado é a morte, diz Romanos 23. Se o pecado separa a alma de Deus, como diz Isaías 59:1. Ou se ela causa de desgraça, como vai dizer o livro de Lamentações. Não, Jesus olha para aquela alma e diz o quê? Vai e não tornes a pecar. Porque a possibilidade de não pecar é fornecida pela graça dele. Santo Tomás diz que a graça de Deus é nos dada para fazer o bem e evitar o mal. E a graça nos leva para quê? Para a vida de oração, para a confiança em Deus, para a vida eucarística, para a devoção a Nossa Senhora, para a palavra de Deus. Buscar uma vida nova. Eu vou falar para vocês, eu fiquei cheio de entusiasmo com isso. Eu glorifico a Deus pelo apostolado do Frei Gilson, que ele continue firme, que ele continue levando firmeza do Evangelho, que ele continue levando a misericórdia para trazer as pessoas para perto da Santa Igreja, porque é essa que é a missão da Igreja e também é a nossa missão. Levar a misericórdia de Deus ao mundo. E claro, essas pessoas vão começar a caminhar na Igreja, elas vão tendo mais capacidade de discernimento daquilo que é bom, daquilo que não é, daquilo que é bom, daquilo que não é, daquilo que é pecado, daquilo que é graça. E eu gostaria de saber o seu comentário. Como que fica o seu coração vendo uma coisa dessa? E aproveitando, vocês sabem que a gente tem a Editora Imaculada, esse livro mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Ele se chama O Triunfo da Misericórdia. Quando eu li ele pela primeira vez, eu falei, não conheci esse Jesus. Eu conheci um Jesus mais severo, que só falava de condenação. Eu ainda prego sobre o inferno. Se você soubesse, esse mês eu tenho um lançamento do purgatório muito forte. A gente sabe que pecado é pecado e que ele é punido, mas eu não conhecia esse Jesus. E o tema favorito que eu tenho de pregar é esse daqui, da misericórdia, né? E como nós estamos no tempo da quaresma, eu estou com uma promoção aqui, gente, por favor, não perca essa oportunidade. Eu vou deixar os links direitinho aqui embaixo, mas esse livro aqui, ó, Confessai-vos Bem, ele ensina as pessoas a driblem todas as astúcias enganadoras do demônio relacionadas ao sacramento da confissão. E aqui você vai aprender a confessar bem. Ele mostra que as almas que confessam mal, muitas estão caindo no abismo do inferno. Esse livro aqui é uma prevenção para que as pessoas desfrutem do sacramento da confissão. E você comprando esse livro aqui, o Confessai-vos Bem, você ganha junto o Comungai Bem, que é um livro do mesmo autor, que vai te ensinar como você desfrutar da vida eucarística. E os links estão aqui embaixo e eu estou feliz demais. Que Deus abençoe o Frei Gilson, que abençoe o Bola, a noiva dele, que vai ser a esposa dele, que abençoe o Carioca, a mãe do Carioca e todos aqueles que fazem um apostolado com seriedade, levando Jesus Cristo como Salvador, a nossa grande esperança, o nosso grande amor, a nossa grande alegria. Deus abençoe e viva os Sagrados Corações de Jesus, Maria e de José.